logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos para a lição de número 2. As bênçãos advindas da salvação. Queridos internautas, professores, professoras, por esse imenso Brasil, estamos com um tema muito importante, que nesse trimestre nós estaremos estudando uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Eu espero, professores, professoras, queridos alunos, internautas, que nesse trimestre nós possamos ter grande aproveito. Inclusive, já prometi, em janeiro, eu vou acompanhar aqueles internautas que estão fazendo seus comentários desde o início do ano e vou dar um certificado, correto? E nós, nesse trimestre, nós vamos estar vendo sobre uma exposição. Aqui, o nosso comentador, ele está fazendo uma exposição em todo esse trimestre sobre as riquezas da graça, para que nós possamos entender que fomos agraciados e a riqueza que está ao nosso favor, e entendermos a misericórdia e a glória de Deus. No primeiro ponto, o objetivo primordial, o primeiro objetivo da lição é ensinar acerca da eleição divina. Então vou estar falando sobre todas as bênçãos espirituais e apresentar a dimensão em que essas bênçãos estão. Vou falar também de doutrina da eleição ou predestinação. Eu quero que vocês entendam, tem muita gente entendendo completamente enganado, predestinação, ser filho de Deus, e não consegue entender nada e acha que ele é um predestinado e nada mais vai tirar dele esse direito de salvação. Vou falar sobre isso no primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou falar e vou estar mostrando o significado da predestinação. O que é predestinado? Você sabe? Fique comigo. No segundo ponto, fala sobre isso. O 3, que vamos estar apresentando os propósitos da soberana eleição. Os propósitos de nossa eleição. Você sabe o que é eleição? Você sabe? Vou falar no terceiro ponto. Se você não ter paciência de ir até o final, não vai aprender. Quero que você fique comigo. Não se esqueça de compartilhar. Não esqueça aí de dar o seu gostei ou não gostei, não tem problema. Fazer o seu comentário, a sua crítica. Eu sempre digo, a crítica é bem-vinda. A crítica ela constrói quando ela não tem o objetivo de destruir. Quando a crítica é destrutiva, ela destrói. Mas quando é construtiva, ela enriquece. O texto áureo diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías 12:2. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. É a verdade que nós vamos estar aplicando nessa lição. Verdade que nós vamos aplicar a elaboração desse plano. Como? Como deu a eleição? Como deu a predestinação? E o que é o propósito? Vamos estar vendo sobre isso. O texto em referência se encontra na carta de Paulo aos Efésios, né? E aí ele começa ali no capítulo 1, no verso 4, dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aí fala, e nos predestinou para filhos de... Olha, veja, meus queridos. Nós somos predestinados para filhos. Vou estar falando durante a lição. Não perca um minuto dessa lição, que será prejudicial. Se você não acompanhar, se você perder. A introdução diz assim: o maior presente concedido à humanidade
é a redenção. Nós vamos estar entendendo, vou estar explicando durante a lição o que é redenção. Então, somente, meus queridos, um Deus onisciente, né? Que vê tudo, sabe tudo, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que pode estar em todo lugar, ao mesmo tempo, é quem poderia planejar e realizar a redenção dos seres humanos, o nosso resgate. Eu quero pedir para você que não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não esqueça de compartilhar e avisar outros amigos para assistirem esta aula. Eu quero dizer aos meus queridos internautas que na próxima aula estarei mandando os abraços aos meus internautas que sempre têm me acompanhado. Um diz assim: eleitos antes da fundação dos tempos. A salvação em Cristo Jesus não trata somente do livramento da ira vindoura. Então, meus queridos, nós estamos vendo aqui que o comentador está trazendo para que nós possamos entender, ele está fazendo durante todas as aulas, todas as lições, uma exposição sobre as riquezas da graça e misericórdia e glória de Deus, e mostrando aqui que a salvação em Cristo Jesus, ela não trata somente do livramento da ira vindoura. Ela traz bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, né? Que está preparado desde a eternidade. O hino diz assim: eleitos com as bênçãos espirituais. O apóstolo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais e apresenta a dimensão em que essas bênçãos estão. Gostaria de ter um quadro aqui para mim poder estar mostrando para que o querido professor, professoras, pudesse compreender melhor. Então, meus queridos, nós vamos ver que nós fomos abençoados, não com a bênção, mas com todas as bênçãos espirituais, né? E nós vamos ver o que fazer, qual o caminho. Nós vamos ver também a dimensão em que essas bênçãos estão. É difícil até de calcular. Então, essas bênçãos estão nos lugares celestiais. É a fonte pela qual elas jorram sobre os eleitos em Cristo. É como você estivesse num rio embaixo de uma cachoeira, é aonde nasce ali e aquela água vem e cai sobre você. Então, meus queridos, mas o que significa, professor, estar nos lugares celestiais? Lugares celestiais, eu falo aqui dos céus, dos céus. Então, meus queridos, então estar no lugar celestial significa subir às alturas na presença de Deus. Você precisa voar mais longe. Você não pode viver ciscando como galinha, mas você tem que voar às alturas, e em busca, se encaixar em lugares espirituais, aonde as bênçãos estão vindo, as bênçãos que estão nos lugares celestiais. Então, meus queridos, quando oramos, mesmo de olhos fechados, nós estamos num plano superior, quando nós estamos adorando a Deus, agradecendo pela vida, não reclamando, pedindo misericórdia, pedindo as suas bênçãos, perdoando, amando aquele que até nos ofende. Nós estamos em um grau mais elevado, nós precisamos entender isso. Tem pessoas que vivem na mediocridade, tem pessoas que não crescem, porque elas não sabem amar, não sabem perdoar, oram, mas desejando que aquela outra pessoa seja castigada pelo que fez com ela, e esquece que Jesus foi castigado em nosso lugar sem nenhum mal ter feito. Então, quando você está orando, você está em outra dimensão. Você está em lugares celestiais. Entenda isso, queridos professores, professoras. Vocês que assistem a minha aula para servir de base, para que vocês possam estar transmitindo a sua sala, aos seus alunos. Explique bem para os seus amados alunos, para eles estarem em lugares celestiais, para eles subir degraus. Os lugares celestiais estão nas alturas, e nós alcançamos essas alturas, esse lugar celestial, de joelho, amando, ajudando, não guardando ódio. Aí estamos
no lugar da bênção. Quer ficar no lugar da bênção? Esqueça o ódio. Então Deus escolheu para nos abençoar com todas as bênçãos, que só encontra nele, e somente quem o encontra poderá alcançá-las. Então existe uma coisa, Deus nos escolheu, mas existe os propósitos de Deus, existe também, meus queridos, as características daqueles que estão dentro do processo de escolha. Eu vou estar falando durante esta aula, porque é muito fácil entrar ali quando Jesus falava com os discípulos, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi você, e dizer, eu sou um escolhido de Deus. Vamos entender melhor essas coisas. Então em Cristo, meus queridos, com esta eleição, com esta escolha, nós somos transportados de um mundo escuro, de um mundo tenebroso, e aí nós somos colocados numa posição elevada, em lugares celestiais. Nós estamos sendo abençoados com as riquezas da graça de Deus. Você compreende isso? Você consegue transmitir isso para os seus alunos, querido professor, professora que tem me acompanhado? O 1.2 diz assim, ele nos elegeu. Como o homem estava espiritualmente morto em delitos e pecados, ele jamais poderia ter mérito ou algum recurso próprio suficiente para operar a sua salvação. Então é a graça, que somos salvos pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Então, meus queridos, nós atingimos a fé. Então, meus queridos, nós estamos agora vivendo diante da graça. Espiritualmente nós estávamos presos por um inimigo, presos por Satanás, que exigiu a morte e o sangue para que pudesse nos libertar. Exigiu o sacrifício de sangue que foi feito no Velho Testamento. Muitos animais morreram, mas Cristo, o Cordeiro Imaculado, morreu para nos aproximar de Deus, para nos resgatar, nos tirar das trevas, nos fazer viver. Estavam mortos espirituais. Quando nós conversamos com as pessoas que não compreendem a glória de Deus, que não compreendem a grandeza do Evangelho, nós não podemos falar nada, mas nós ficamos observando que elas estão mortas, pois não entendem as coisas de Deus, e tem coisas que você não pode falar, porque elas não vão entender, porque só entende quem vive em regiões celestiais. E Ele nos elegeu para vivermos nesta região. Então, meus queridos, essa afirmação feita por Paulo é tão poderosa que, além de descartar toda e qualquer participação humana na salvação, ainda indica que até mesmo a fé que possuímos para chegar à salvação não vem de nós, é um dom de Deus. Tudo Deus tem nos dado. 1.3 diz assim, o tempo da validade dessa eleição. Eu vou falar lá na frente mais sobre eleição. Então toda doutrina revelada na Escritura só pode ser concebida pela fé. Então isso acontece com a doutrina da Trindade. A doutrina da salvação e a doutrina da eleição ou predestinação. Mesmo assim, todos nós concordamos que a eleição começa em Deus e não no ser humano. Então eu vou estar procurando explicar de maneira bem clara para que você possa entender a eleição, predestinação, certo? Para que nós possamos não fazer confusão e a escolha de Deus. O que é a eleição? A eleição é um ato poderoso de Deus. Ela é incondicional e não depende de esforço humano ou justificação. Eleição, você está entendendo aí, meus queridos? Então, vamos para o 2, lá na frente eu explico melhor isso aí. Então, predestinados a uma vida de comunhão. Precisamos compreender não como algo fatalista, mas gracioso. Então, meus queridos, olha, a predestinação aqui. Então, quando eu falo em eleição, nós vamos ver que foi Deus que nos elegeu, né? Ele que nos elegeu. Eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Vamos voltar aqui um pouquinho para que nós possamos entender.
Estamos falando de predestinado para uma vida de comunhão. Nós temos um destino a seguir, e esse destino é uma vida de comunhão com todos, comunhão com os irmãos da igreja e comunhão com a nossa casa. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender que isso não é algo fatalista, mas é gracioso. Então Deus nos predestinou para si mesmo, ou seja, para vivermos diante dele, sermos seu tesouro particular. No final do livro de Malaquias, ele fala sobre ser-me-á meu tesouro particular. Então, ele predestinou para isso, para sermos dele, para vivermos dentro do projeto de Deus. Nós precisamos viver de maneira que nós possamos servi-lo com coração e com testemunho de nossa vida. Então nós vamos ver que ele não nos escolheu para estarmos alienados de sua presença e sem intimidade. Então, o que acontece? Nós não fomos transferidos, porque nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Então agora nós fomos transferidos do reino da terra, quer dizer, alienados a Deus, para viver de acordo com a sua vontade. Nós precisamos compreender de maneira que nós possamos estar crescendo espiritualmente. O 2.1 diz assim: predestinados segundo a sua vontade e propósito. Essa lição ela é bem profunda, queridos professores e professoras. Com muita frequência, o verbo predestinar é interpretado de maneira equivocada. Meu Deus, eu às vezes nem gosto de discutir a maneira que as pessoas não entendem o predestinado e acaba fazendo uma confusão. E uns acham que o cara já está predestinado e que Deus escolheu ele de qualquer forma. Eu vou estar explicando melhor para que vocês possam entender e que também para que vocês possam estar também colocando aí para os seus alunos. Então, o predestinado aqui refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos, quer dizer, o que ele faz por nós, pelos salvos. Nem todo mundo é salvo, não. Ninguém está predestinado ao inferno, não, de maneira nenhuma. Deus, dentro do seu projeto, predestinou a humanidade para a salvação, de acordo com a sua vontade. Então, em lugar algum da Escritura, é ensinado que certas pessoas são predestinadas ao inferno. Eu não vou ser salvo porque Deus não quer que eu seja salvo. Deus quer que todos sejam salvos. Então, queridos professores e professoras, né, que estão me acompanhando, eu gostei aí de um aluno aí que ele disse, claro que eu sei que não sou, mas de um aluno não, do internauta, que ele disse que uma das melhores aulas que ele assistiu. Então, que Deus abençoe. Então, predestinar, meus queridos, vamos entender. Você que está na sala de aula aí, tem um quadro aí, você vai. Predestinar, o que significa? Então, ele significa ordenar de antemão. Quer dizer, predeterminar. Então, Deus aqui está predestinando, determinando, ordenando, para que toda a humanidade seja salva. Então, o destino é o céu, não é o inferno. É que as pessoas não se encaixam como eleitos de Deus. Que vai tirar, eu vou agora explicar para vocês. Vocês vão tirar isso da cabeça que você é um predestinado à salvação. Não, você precisa ser um eleito e viver essa eleição, né, que Deus preparou para você. Então, e a eleição, ela se refere sempre à pessoa. Então, como que acontece numa eleição aí no seu município? Muitos são candidatos a vereadores, a prefeito. E aí vocês votam nele para eleger como prefeito ou como vereador. E daí, por exemplo, se ele não cumprir bem, o que acontece? Ele entra em descrédito. Na obra de Deus, na salvação, a eleição, a nossa eleição, ela é de Deus, e nós é que somos eleitos.
E é Ele que é o eleitor, é Deus o eleitor, viu? Ao invés da coisa, é Ele que vai te eleger. Então aí Ele nos escolhe. Veja bem, para você, eu não chegar, eu sou um escolhido de Deus e tal. Vivendo dessa forma, o Senhor não te elege. Há requisitos para nós se comportarmos, para nós ser encaixados como eleitos de Deus. Há requisitos. Há normas a cumprir. Há normas a seguir. Queridos professores, queridas professoras, faz com que seus alunos possam entender isso. Então Ele nos escolhe para executarmos a sua obra na terra. Então nós, sendo eleitos, nós vamos fazer o trabalho do Senhor. Quando alguém é eleito a prefeito, ele vai executar as obras na cidade. Arrumar as pontes, arrumar as estradas, ver as necessidades, atender os necessitados. E nós, como eleitos de Deus, fomos chamados, fomos escolhidos para executar as suas obras na terra. E entenda isso. Você não faz nada para o Evangelho, não faz nada por amor. A graça concedida de Deus e é um eleito. Então, na eleição de Deus, é Ele que vota em nós e somos eleitos. O que Pedro diz, né? Na sua carta 1 e 2. Ele diz, somos eleitos em santificação do Espírito para obediência em Jesus Cristo. Está o camarada que vive brigando com a família, brigando com a esposa, brigando com os filhos, brigando com o vizinho. E na igreja um santarrão, eu sou escolhido de Deus. Veja bem, a nossa eleição é para a santificação no Espírito e para obedecer a Cristo. Então entenda o processo de escolha. Predestinado. Mas o que é predestinar? Queridos professores, professoras, faça uma aula em que as pessoas tenham prazer de assistir, prazer de participar e não vê a hora de chegar domingo para ir à escola e ainda convida as pessoas não crentes para participar, porque você coloca uma exposição de maneira que as pessoas conseguem entender, compreender. Não adianta, professor, para de pegar uma lição e falar tudo fora dela. Leia a lição. Qual que é o assunto? Então o que é predestinar? Coloca aí no quadro. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão. Predeterminar, está predeterminado. Você está predestinado à salvação. Foi predeterminado. Mas você precisa também ser eleito por Deus. Então, meus queridos, garantir a eleição se refere sempre à pessoa. É você que garante sua eleição dentro das qualificações que eu falei há pouco, em que o apóstolo Pedro, ele diz que somos eleitos em santificação. Então, meus queridos, nós precisamos garantir esta eleição que Deus nos escolheu através da santificação e do trabalho na obra de Deus. Então, a predestinação se refere a propósitos. Então, Deus predestinou com propósito. Então, a predestinação está relacionada ao destino eterno dos indivíduos. Salvação ou reprovação. Então, a predestinação não está somente para o salvo e eleito. Predestinação, se você crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Há uma escolha. Você está predestinado à salvação ou à condenação. Então ela não segue um destino. E o destino interno do indivíduo, eterno do indivíduo, será esse. Ou salvação, ou perdição. E aí vem o propósito. Então está no propósito de Deus salvar. Nós fazemos propósito de vida. Que se trata aí de um planejamento longo.
longo prazo para a realização de coisas grandes. Deus tem um propósito a longo prazo, não é a curto prazo. Né? Veja bem, os discípulos há 2000 anos atrás já esperavam entrar nessa glória. Mas Deus se refere na apresentação a um propósito, a um planejamento longo prazo para a realização de grandes coisas. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu até o nosso coração, são segredos que Deus tem preparado para nós. A predestinação se refere a propósito. Então eu estou explicando isso para os queridos internautas, professores e professoras. Sabemos que tudo que Deus faz obedece a um propósito e nada existe sem uma razão de ser. Então, meus queridos, Ele nos escolheu em Cristo com o propósito de que fôssemos santos e irrepreensíveis. Veja bem, há um propósito na predestinação. Você que às vezes não entende a escolha de Deus, a eleição. Eu estou juntando tudo. Como é que Deus escolhe? É uma eleição. Você é eleito para viver em santificação, para anunciar as grandezas de Deus. E aqui eu estou mostrando para vocês que dentro da predestinação, Ele nos escolheu em Cristo com um propósito de que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Você está sendo irrepreensível, você está sendo santo para entrar na eleição, escolha de Deus. Então, meus queridos, nós somos filhos de adoção, nós somos filhos agradáveis a Ele. Então, meus queridos, e ainda somos participantes de sua herança. O 2.2 diz predestinado para a adoção de filho. O pastor e teólogo John Stott diz que a expressão-chave para se compreender as consequências presentes de nossa eleição é a adoção. Então ele afirma que o Senhor nos destinou para uma dignidade mais alta do que a própria criação poderia nos outorgar. Então Deus já pretendia adotar-nos e fazer-nos filhos e filhas da sua família. Então hoje nós pertencemos à família de Deus. William Barclay diz que, de acordo com a lei romana, uma pessoa adotada desfrutava na nova família de todos os direitos de um filho legítimo e perdia todo o direito em sua família anterior. Nós perdemos todo o contato com o mundo, agora nós somos cidadãos do céu, adotados por Deus, agora nós temos todos os direitos legítimos de filho de Deus. Então, meus queridos, perante a lei, aquela pessoa adotada era uma nova pessoa. E a Bíblia fala para que nós, a partir da adoção, sejamos nova criatura. Tão nova era, que até as dívidas e obrigações relacionadas com sua família anterior, isso, em Roma, meus queridos, ficava cancelada ou abolida, como se jamais tivesse existido. Foi isso que Deus fez, nos resgatou do mundo de pecado e cancelou a nossa dívida. O 2.3 diz predestinado para sermos semelhantes a Cristo. Então a predestinação tem um propósito, eu venho explicando para que vocês possam entender. Predestinação com um propósito. Então muito importante efetuarmos uma reflexão sobre esse assunto, considerando os seguintes textos, onde encontramos a expressão predestinados, que está em Efésios 1:5-11 e Romanos 8:28-29. Então, meus queridos, assim os textos expressam verdades preciosas. Os eleitos em Cristo foram predestinados para serem filhos de adoção, conforme seu propósito de sermos semelhantes a Cristo. Então está aí para quem se coloca, que nós nos colocamos, para nós ser realmente eleitos de Deus, existe um propósito. Sermos semelhantes a Cristo, estar pronto para o sofrimento e também para as bênçãos espirituais. O 3 diz o seguinte: os propósitos da soberana eleição. Nesta sessão, Paulo faz um relato das bênçãos
recebidas em Cristo Jesus. Então, meus queridos, nós estamos vendo aqui toda a lição falando de predestinação, eleição, escolha. Então nós vemos aqui os propósitos de nossa eleição. Aqui ele apresenta os propósitos de nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção e como nos tornamos filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas dessa tão grande salvação. Queridos professores, professoras, isso é uma aula para enchermos do Espírito Santo, nos alegrarmos em Deus, porque nós estamos expondo as riquezas da graça e da misericórdia e glória de Deus. O 3:1 diz o seguinte: eleitos para ser santos. Sabemos que tudo o que de Deus procede obedece a um propósito e tem uma razão de ser. Existe propósito, meus queridos, propósito de Deus, propósito de Jesus e propósito daqueles que decidem a servi-lo. Então Deus nos escolheu a fim de que possamos ser santos e irrepreensíveis. Já falei sobre isso. A escolha tem qualificação. Ele nos escolheu antes de sermos crentes, antes de vivermos a vida espiritual. Ele nos escolheu. E aí quando nós entramos e aceitamos agora Ele, e aí para sermos eleitos, olha, veja a diferença, escolha e eleição. Agora para ser eleitos de Deus, que é Ele que elege, é Ele que vota em nós, aí nós precisamos ser santos e irrepreensíveis. Entenda isso, Ele nos escolheu, nós ainda éramos pecadores, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Se você não tem amor, é difícil ser eleito de Deus. Então, quando nada ainda existia, Deus planejou formar um povo, uma família de homens e mulheres, santos e imaculados para si, o que significa levar uma vida à parte dos pecadores, do mundo e de tudo que não lhe agrada. Então, o processo de escolha, ninguém nasceu com escolha, com o eleito. Nascemos com escolha, fomos escolhidos por Deus, todos foram escolhidos com Deus, sendo ainda pecador. Deus nos amou, sendo nós pecador, nos escolheu desta forma, para que nós viesse e deixasse um mundo de pecado. E aí nos elegeu para que fôssemos imaculados. Então Ele desejava e deseja, Ele deseja que vivamos de acordo com o modelo de santidade e justiça que seu Filho nos ensinou. Ele é tão rico em misericórdia e nos ama tanto, que enviou seu Santo Espírito para nos ajudar a alcançar esses objetivos importantes. O Espírito Santo faz nos lembrar de muitas e muitas coisas. O 3.2, eleitos para sermos filhos responsáveis. A eleição é um privilégio que traz consigo uma grande responsabilidade. Quando você elege um prefeito, ele sabe, um governador, um presidente, ele sabe da responsabilidade que agora ele tem para comandar um município, um estado ou um país. Então, meus queridos, a eleição nossa, a escolha de Deus que votou em nós, pela o nosso procedimento, em amor, em obediência, é um privilégio, mas esse privilégio nos enche de responsabilidade. Sermos adotados como filho na família de Deus nos remete a um mais de ganho e um menos de perda. Então, meus queridos, pois é inaceitável que nos tornamos agora filhos e desfrutamos de um relacionamento com o Pai e não tenhamos as características da sua família. Ah, meus queridos, cada família tem uma característica. A educação do lar. Então agora nós temos as características de filhos de Deus. Quando você, por aí, as pessoas não te vê como uma pessoa que serve a Deus, algo está errado. Tuas características não estão batendo com teu procedimento familiar para pertencer à família de Deus. Nossa responsabilidade é transmitir a imagem de Cristo em nossa forma de conduta neste mundo, pois a minha vida diz quem eu sou. Ou seja,
vivemos como filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa. Paulo falou isso aos Filipenses. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17, 14, 16. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos predestinados, fomos eleitos para vivermos na glória de Deus. 3.3, eleitos para agradá-lo. Devemos ser gratos a Deus por nos iluminar com a compreensão daquilo que éramos e aquilo que agora nos tornamos através de seu eterno propósito em Cristo. Éramos uma coisa, agora somos outra. Ele não somente nos recebeu, mas nos reconciliou consigo na condição de filho. E Ele também nos selou com o Espírito Santo, nos tornando sua propriedade. Então, meus queridos, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Meus queridos, nós temos um selo que indica que somos de Deus. Você pega, vai numa fazenda, o gado tem uma marca. Mas nós temos o selo de Deus. Conclusão: antes de tudo existir, inclusive nós mesmos, Deus elaborou um poderoso plano de salvação capaz de mudar a vida de todos os seres humanos. Então, meus queridos, por na imensa vontade, né, e graça e bondade, hoje temos o privilégio de fazer parte da grande família de Deus. Que Deus abençoe, meus queridos internautas. Convido vocês para estar comigo na lição 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. Até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.